Bem-vindo ao Atlas do Mistério. Inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos. Imagine viver em um mundo onde nem tudo o que acontece é contado ao público. Durante décadas, governos ao redor do mundo mantiveram documentos classificados, relatórios secretos, operações escondidas e decisões que poderiam mudar a forma como vemos a história. Mas existe um detalhe curioso. Com o passar do tempo, muitos desses arquivos acabam sendo desclassificados. E quando isso acontece, segredos guardados por anos finalmente vêm à tona. Hoje você vai conhecer alguns dos arquivos secretos mais surpreendentes, que só foram revelados décadas depois. Documentos que mostram que às vezes a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética estavam envolvidos em uma disputa intensa por poder e tecnologia. Mas uma das operações mais estranhas desse período permaneceu escondida por muitos anos. Estamos falando do projeto secreto, conhecido como Project MKultra. Esse programa foi iniciado pela Central Intelligence Agency nos anos 1950. O objetivo? Estudar maneiras de controlar ou manipular a mente humana. Durante décadas, esse projeto permaneceu oculto. O público não fazia ideia de que ele existia. Mas nos anos 1970, documentos começaram a surgir. Esses arquivos revelaram que pesquisadores testaram diversas substâncias químicas em voluntários, e, em alguns casos, até em pessoas que nem sabiam que estavam participando de experimentos. Entre essas substâncias estava o LSD, utilizado para observar como a mente humana reagia a estímulos extremos. Quando os documentos vieram a público, o escândalo foi enorme, e muitas perguntas permaneceram sem resposta. Outro documento secreto revelado anos depois deixou muitas pessoas chocadas. Ele ficou conhecido como Operação Northwoods. Esse plano foi elaborado nos anos 1960 por membros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os documentos sugeriam a possibilidade de realizar operações falsas que poderiam ser atribuídas a outro país, com o objetivo de justificar ações militares. Durante muito tempo, esse plano permaneceu escondido nos arquivos do governo, mas décadas depois, quando os documentos foram desclassificados, historiadores começaram a analisar seu conteúdo. Embora o plano nunca tenha sido colocado em prática, a revelação mostrou até onde algumas estratégias militares estavam dispostas a ir durante momentos de tensão internacional. Outro conjunto de documentos revelados anos depois mostrou que experimentos envolvendo seres humanos foram conduzidos de forma extremamente controversa. Um dos casos mais conhecidos é o estudo conhecido como Tuskegee Syphilis Study. Esse estudo começou em 1932 e envolveu centenas de participantes. Durante décadas, os pesquisadores acompanharam a progressão da doença sem oferecer tratamento adequado, mesmo quando ele já existia. Por muito tempo, os detalhes desse estudo ficaram escondidos. Mas quando os documentos se tornaram públicos nos anos 1970, o caso provocou indignação mundial. A revelação levou a mudanças profundas nas regras de ética em pesquisas médicas. Outro tema que sempre gerou curiosidade envolve objetos voadores não identificados. Durante muitos anos, governos negaram possuir informações relevantes sobre esse assunto, mas alguns arquivos começaram a aparecer com o tempo. Um dos projetos mais conhecidos foi o Project Blue Book. Criado pela United States Air Force, esse programa investigou milhares de relatos de objetos misteriosos nos céus. Durante décadas, muitos desses relatórios permaneceram classificados. Quando parte deles foi liberada ao público, ficou claro que o governo realmente havia investigado inúmeros casos. A maioria recebeu explicações convencionais, mas alguns relatos continuam sem resposta até hoje. Durante a Guerra Fria, muitas operações de inteligência foram conduzidas em total segredo. Um exemplo é o projeto conhecido como Operation Gladio. Esse programa envolvia redes secretas organizadas em vários países da Europa. Durante anos, a existência dessa operação foi negada. Mas nos anos 1990, documentos e investigações começaram a revelar detalhes sobre essas redes clandestinas, criadas para agir em cenários de conflito. A descoberta gerou debates intensos e levantou questionamentos sobre operações secretas realizadas sem conhecimento público. Quando pensamos na história, muitas vezes imaginamos que tudo já foi contado, mas a verdade é que muitos capítulos ainda permanecem escondidos. Governos mantêm arquivos classificados por décadas, às vezes por razões de segurança, outras vezes para evitar controvérsias. Com o passar do tempo, alguns desses documentos acabam sendo liberados. E quando isso acontece, descobrimos que a história pode ter camadas muito mais complexas do que imaginávamos. A pergunta que fica é simples: quantos segredos ainda estão guardados em arquivos que o público nunca viu?
E quando eles forem revelados, será que mudarão novamente a forma como entendemos o mundo?